Finalmente, haverá um geral infalível julgamento incorrupto, em que o livro de todas as nossas ofensas deve ser escancarado. Agora Deus seja misericordioso, seja favorável, ó, seja infavorável. Mas para prosseguir, é da natureza, ó Senhor, colhe o trigo e queima o joio, corta todas as árvores frutíferas e lança-os no fogo. Sim, em uma fornalha de fogo ardente, aquele nunca será apagado, em uma escuridão mais profunda, onde há choro, lamento e ranger de dentes, então será favorável, ó Senhor, seja favorável. Julgamento incorrupto em que o livro de todas as nossas ofensas deve ser encarcarado. Agora Deus seja misericordioso para que seja favorável. Ó Senhor, seja favorável. O Senhor não poupou Davi, um rei e um profeta, por assassinato, e ele não poupa os siquemitas por adultério, nem Absalão por traição, nem Saul por tirania, nem Eli por negligência, nem Acabe, Roboão, nem Jezabel por crueldade, nem Herodes, Nabucodonosor e Lúcifer por orgulho, nem Faraó por incredulidade. Nem então seja favorável, ó Senhor, seja favorável, em quem quase cada um desses pecados habita e permanece. O Lorde da corrupção transbordava o mundo com água, ele queimou Sodoma para sua vila, ele expulsou Adão do paraíso por comerem do fruto proibido, ele apredejou um pobre miserável até a morte para juntar lascas da angola no dia do sábado. Então seja favorável ao Senhor, seja favorável. Mas o Senhor não poupa o credo pela sua altura, nem o orque por sua força, nem o pala por sua suavidade, nem o lava por seus vermes, nem verdadeiramente o cedro que está em Líbano para o isopor que brota da parede. Sim, todo aquele que não der bons frutos é cortado e lançado no fogo. É justo diante de Deus vingar os que desobedecem e destrói o que abandonaram a lei pela perdição eterna. Eis que o Senhor virá no grande dia e último dia do juízo, quando ninguém escapará do seu tribunal. Com as nuvens virão e todos os homens o verão, todos os que trapassaram também chorarão diante dele, sendo convocados a comparecer com mais medo diante de seu trono imperial de majestade. Seja favorável ao Senhor, seja favorável. Aí com os olhos nós, miseráveis pecadores, o contemplaremos, então gloriosamente sentado em seu reino, com todos os seus anjos poderosos e santos, e todo o número de santos que soam com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, fazendo com que os céus passem com estrondo e os elementos de si derretam com cera, e a terra para queimar com as obras dela. Sim, com que olhos o veremos quando virmos o céu escurecer e a lua eclipsada e as estrelas caírem do céu? Mas ai quando ele tomar a lâmina forjada em sua mão, quando ele está pronto para lançar os raios de fogo de sua ira, quando ele convocar diante de si o verme que nunca morre, o fogo que nunca será apagado. Os ímpios em quem situarão, eles estão sendo conduzidos. Em seguida, Deus-os fora, seja favorável, ó Lorde, seja favorável, diga, ó montes, venham e lute contra ela, ó águas, venham e lute contra elas. Quão grande é esta escuridão! Os piedosos do outro lado são banhados em tais correntes de bem-aventurança, propensos a tais felicidades que nem a língua pode expressar, nem o coração conceder. A segunda coisa que devemos notar em sua promessa é sua misericórdia que excede todas as suas obras, pois Deus, embora tenha dado a maldição da lei contra os pecadores, ainda assim, vendo a Cristo como penitente, levou a maldição pela qual sua justiça não é prejudicada. Ele se contenta em aceitar nossa fraqueza como nossa força, em recompensar nossa imperfeição. De maior perfeição e aquilo que podemos realizar apenas em pequena parte, Ele se contenta em aceitar como todo, não por qualquer recompensa nossa, mas pela satisfação de seu Filho, que pagou com o selo de seu próprio sangue, o resgatou os nossos pecados. Ele cancelou a escrita da mão que era contra nós. Portanto, devemos orar a Deus para que, quando nossos pecados forem questionados diante dele, olhe para Cristo Jesus, o verdadeiro espelho em que ele deve encontrar mais puro e inocente mundo, e tornando-nos brancos como a neve, ainda que fôssemos vermelhos como carnes ímpias. Ele será misericordioso para com as nossas iniquidades, e não se lembrará mais de nossos pecados. Dele todos os profetas são testemunhas que, através de seu nome, todos os que acreditarem receberão a remissão de todos os seus pecados. Novamente bebam tudo isso, pois este é o meu sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar-se da maldição da lei segundo a vontade do Pai. Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, livrados do pecado, pudéssemos viver na justiça.
por cujas pisaduras fomos sarados, porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos ao pastor de nossas almas. Não é mais senão bela a remissão dos pecados. Davi era jovem e depois foi velho, mas em todos os seus dias ele nunca viu o justo abandonar. Às vezes ele açoita seus filhos, mas como um pai miserável, ele não coloca sobre eles mais do que eles podem suportar, pois ele os inflige para sua própria justiça, porque eles são pecadores, por sua sabedoria para exercer sua fé, por sua misericórdia para fazer com que se arrependam. Mas este é o fim de tudo, ele os ajuda em suas angústias. Ele se rejuvenesce contra os seus inimigos e dá ao seu povo descanso e tranquilidade. Ó, que louvemos ao Senhor e não esqueçamos todos os seus benefícios singulares. Ó, que confessemos que sua misericórdia dura para sempre. Terceira coisa a notar em suas promessas é sua generosidade generosa em retribuir uma coisa tão pequena com bênçãos tão grandes e liberais, e se obriga por obrigação, por assim dizer, que tão certo quanto nós realizamos o único, então ele não deixará de realizar o outro. A quarta é a paciência e a longanimidade, que não é frouxidão como alguns consideram, mas é paciência porque de bom grado não quer que ninguém se prenda, mas de bom grado que todos os homens venham ao arrependimento. Ele se contenta em manter nosso descanso até que busquemos e oremos e nunca ferir, até que não haja esperança de reparação. O quinto é o seu louvor, pois ele se contenta em incitar a exércitos sagrados e pureza de vida, e seduzir com justas promessas de ajuda e próspero aumento de todas as suas bênçãos neste mundo. O exame particular dessas bênçãos exigiria um discurso mais amplo. Outros persuadir, incomodar vocês, portanto uma palavra de cada um e assim termino. Tocando no primeiro, onde se diz, Deus despertará para ti, é um benefício maior do que as palavras significam, porque significa que não apenas ele te ouvirá, mas também fará que você deseje e satisfaça o teu pedido. Enquanto o pecador dorme, disse que o Senhor está dormindo, mas assim que o pecador acorda do pecado, Deus se levantará, diz Davi, e os seus inimigos serão dispersos, e o que odeiam fugirão diante dele. Portanto, como Paulo exortou aos Efésios, assim vos exorto, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Desperta para Deus e Deus despertará para ti. E Cristo, o Filho de Deus, a resplandecente estrela da manhã, te dará a luz da vida. No segundo, ele promete a abundância de bênçãos mundanas em retribuir a oração, pois é dito que ele fará as habitações de tua justiça próspera, isto é, o Senhor fará paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Ele ordenará que suas bênçãos estejam contigo em tua loja, em tua casa e em tudo puseste a tua mão. Ele te abrirá os seus bons tesouros dos céus para dar chuvas na tua terra ao seu tempo. Deitarás ouro como pó e o ouro de Ofir como a pedreira do rio. Lavarás as tuas veredas como manteiga e as tuas rochas derramarão os rios de óleo. Tu calarás a tua saudação e o louvor estará em tuas portas. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus. Enfim, por ser puro e reto, ele fará com que teu último fim aumente muito e que tu possas menos desconfiar de suas promessas. Ele o fará embora teu começo seja pequeno. Aqui, irmãos, vede com o mar de matéria me é oferecido, ao qual, se eu me entregasse, poderia falar para vós que coisas estranhas, pela providência de Deus, aconteceram no mundo, que grandes reis e potentes foram arrancados de seus tronos, e que pessoas desprezíveis no mundo do mundo foram aduladas para seus aposentos, como Mardoqueu. Um estrangeiro foi exaltado no lugar de Amon, como José e Davi, um escravo dentro do Egito, o outro cativo na Babilônia. Foram feitos príncipes naqueles reinos, mas porque eu não vou transgredir muitos laços da modéstia, ou mantê-los por mais tempo do que neste lugar eu estou acostumado. Apenas lembre-se do que o profeta diz, ele levanta o pó do necessitado, ele e do lado ergue o pobre para o pôr com os príncipes e com príncipes do mundo. Lembre-se do exemplo de Davi, a quem o Senhor escolheu e tomou das ovelhas grandes com filhotes, para que ele pudesse alimentar seu povo em Jacó e sua herança em Israel. Lembre-se do exemplo de Ló, como o Senhor transformou os seus cativos de Jó como os riachos do sul, como ele abençoou os últimos dias de Jó mais do que os primeiros, como ele lhe deu ovelhas, camelos e bois, e a ele jumento em mais abundância do que ele tinha antes, como ele o aumentou com filhos e filhas desde a quarta geração. Então ele morreu, sendo velho e cheio de dias. Lembre-se de nós mesmos, para quem o Senhor faz estas grandes coisas, como o Criador, redimido, santificado,
há poucos delírio dos escarrancados, daquele que procuravam chupar nosso sangue, e alguns deles concedeu humildade, pela qual suas mentes são adornadas com virtude, honra a outros, pela qual sua pessoa são infectadas de matéria, a outros como, pela qual os outros dois agraciados, a outros pomares que eles não planejaram, ou pelo menos para o qual eles não aumentam, para outros o aumento de filhos virtuosos, pela qual sua posteridade é preservada, para outros a passagem livre da sua palavra, que muito tempo foi obscurecida pela ignorância, a mãe da destruição. Como os Xiaogeling a chamam, mas sobre uma madastra da destruição, como nós percebemos, e embora ele conceda apenas uma ou duas de suas bênçãos a nós, ainda assim, enquanto somos obrigados por essas bênçãos a cantar louvores, honras e glória àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre, mas a quem ele concedeu todas essas bênçãos, o quão estritamente por uma boa causa eles são obrigados a magnificar o Salvador e a regozijar em Deus seu Salvador. Examinai então vossas próprias consciências. Rogo-vos que, se Deus vos concedeu todas essas bênçãos ou não, e se ele tem, o que grandes motivos tendes de vir diante de sua face, com louvor, para cantar baixinhos a ele com salmos, para adorar e prostrar-se diante dele, para dar ao Senhor a glória do seu nome, para trazer uma oferta de ação de graças e entrar nos seus atrios com louvor. No entanto, quem sabe se o Senhor tem maiores bênçãos reservadas para vocês? Podeis estar certos de que ele derrubará os poderosos de seu trono e exaltará os humildes e mansos. Certamente o Senhor usa as virtudes como meio para trazer honra. E quem quer que você veja dotado das virtudes desse texto, quero dizer, com busca a Deus, com oração e pureza de vida, é uma bênção reservada para ele. Sim, tal bênção, como se seu começo fosse pequeno, mas seu último fim aumentará gradualmente. Deus aumente o valor dessas coisas em nossos corações e faça-nos dignos das bênçãos de Cristo, que Ele tem em abundância, para as quais Ele tem guardado, para que, depois de acumular bênçãos temporais sobre nós, Ele daria contra a bênção de todas as bênçãos. Canta a vida no mundo vindouro. Fim.